Bom, gente, primeiro queria agradecer aí a presença de vocês. Espero que vocês Meeting full. A gente já tem a nossa plateia já está cheia. Bom, seguinte, pessoal, como eu estava falando, a nossa ideia então é testar essa ferramenta, porque o ano que vem a gente quer fazer alguns webinários para vocês, tá? Então, esse vai ser um teste. A gente vai fazer um novo teste na segunda-feira também, então quem quiser participar, a gente vai fazer um encontro com a Letícia Neves, tá? Que é especialista aí na área de simulação computacional para desempenho energético. E hoje a gente vai fazer, então, o nosso primeiro encontro com o Éder, né? A ideia vai ser nós dois fazermos uma breve apresentação para vocês de um dos itens que eu acredito que seja muito importante aí para a nossa área de iluminação, que é a questão do GR, tá? Antes disso, eu vou fazer uma pequena apresentação da Expert, para quem não conhece a gente ainda. Eu sei que aqui, aí no meio de vocês, tem ex-alunos, tem alguns parceiros, tem professores, tem alguns colegas, tem gente da indústria, tem gente de laboratório, tem gente projetistas, light designers. Então, mas para quem não conhece o nosso trabalho ainda, eu acho que é legal, é uma oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho mais da Expert. A Expert é uma empresa relativamente nova, a gente começou aí em 2012, com uma visão bem diferenciada no mercado, que é, na verdade, ser um prestador de serviços especializado na área de iluminação para elevar o nível técnico do mercado como um todo, né? Então, essas atividades de treinamento que a gente vem fazendo têm o intuito disso, de levar informação técnica para que vocês consigam melhorar o desenvolvimento de produtos, que vocês consigam melhorar o desenvolvimento de projetos, que consigam agregar novas tecnologias de forma mais consistente e mais técnica, tá? Então, esse é um dos principais objetivos nossos, da nossa empresa, e nisso a gente montou uma rede de parceiros que tem aí os mesmos valores que os nossos, né? Então, a gente convida os nossos treinamentos e a gente trabalha junto com profissionais que realmente são pessoas que têm conhecimento técnico e que realmente gostam de transmitir isso para os outros, né? Então, a gente aprende, na verdade, quando a gente transmite, isso é uma coisa que eu acredito, né? E nesse tempo, a gente pôde fazer aí diversas parcerias, né? E de forma a prover não só apenas os treinamentos para vocês, que é uma coisa que vocês veem com mais frequência, mas uma série de outros serviços que alguns de vocês creio que não saibam, né? A gente atualmente trabalha com consultorias em diversos segmentos dentro da iluminação. Então, por exemplo, a gente trabalha com consultorias voltadas para a certificação de produto. Alguns de vocês sabem que a questão da certificação compulsória de lâmpadas LED hoje é uma realidade. Daqui a pouco vai ser a iluminação pública, né? Luminárias para iluminação pública vão ser os próximos. A gente está trabalhando também forte na questão de controle, né? Então, implementando sistemas de controle, né? Então, a ideia nossa também é trabalhar um pouco com a integração, né? Então, não só ajudar na especificação, mas como fazer projetos de automação, de iluminação, mas também instalando e comissionando, porque na verdade o comissionamento do sistema que vai fazer com que o projeto realmente saia do papel, né? A gente trabalha também com a parte de desenvolvimento de produtos, então desenvolvimento de luminárias, diagnósticos energéticos, nós damos assessorias também em ensaios fotométricos, elétricos, mecânicos, na área de equipamentos de medição também para laboratórios e para empresas de iluminação, né, fabricantes de luminárias e lâmpadas.
Trabalhamos com projetos luminotécnicos voltados à questão da eficiência energética, pesquisas e desenvolvimentos e desenvolvimento de softwares também, tá? A gente tem aí uma rede de parceiros inclusive de laboratórios que assessoram aí as empresas com quem a gente trabalha. Tá entrando uma mensagem aqui que, na verdade, tem gente tentando entrar e não está conseguindo porque a sala já está cheia. Mas voltando à ideia aqui, a gente tem uma parceria com laboratórios, todos eles acreditados pelo IMEC, para poder auxiliar no processo de desenvolvimento de produto, ou mesmo na questão da certificação de produtos, né? Então, laboratório de fotometria, laboratório de ensaios de segurança. A gente tem essas fotos aqui, é do nosso espaço aqui na Granja Viana, onde a gente tem um sistema de iluminação automatizada, né? Então, nossa, tá cheio aqui. Desculpa, gente. Então, estava falando da sala, né? Então, quem tiver a oportunidade de vir aqui fazer os nossos cursos, vai ter a oportunidade de ver na prática como funciona um sistema de controle, um sistema de iluminação dinâmica, né? Aqui, imagens, né? Então, da nossa sala. Aqui o espaço que a gente utiliza lá em São Paulo para alguns dos nossos treinamentos. E o objetivo desses cursos para a gente, como eu havia comentado inicialmente com vocês, é atualização, né, de informações para o mercado. E principalmente, e outro fator também que a gente considera importante é a questão de networking, né? Então, é muito interessante a gente poder encontrar pessoas, conversar e conversar sobre o mercado, trocar experiências. Então, assim, é um momento de realmente de trocar experiências nesses nossos cursos que a gente promove, né? Então, vem sendo aí uma experiência bastante gratificante, porque a gente vem acompanhado, assim, formações de parcerias, pessoas que foram recolocadas no mercado, que se conheceram nos nossos treinamentos, projetos que estão andando, então isso é bem gratificante para mim. Além dos treinamentos que a gente faz, a gente tem os treinamentos em company, né? Então a gente pode formatar cursos em função da necessidade de cada empresa, né? A gente já teve a oportunidade de fazer treinamentos, inclusive, fora do Brasil. O Éder, inclusive, foi junto, a gente fez treinamento em Buenos Aires, em Bogotá, né? Então a gente pode fazer isso também, se houver interesse de vocês, tá? Para treinamentos em company. Aqui, alguns dos nossos professores, né? Vocês devem conhecer alguns, o Luciano Rosito, o Balas, o Vicente Scopacasa, a Paula e a Fernanda Carvalho, então aqui eu, Pimenta, o Mauro, o Éder e o Carlos, né? São todos especialistas aí dentro das suas áreas de atuação. A gente recebe aqui no nosso espaço um público-alvo bastante diversificado, porém bem específico, porque são todos pessoas que trabalham com iluminação. Então, são arquitetos, são engenheiros, são designers de interiores, empresas do governo, indústria, lojas, laboratórios, certificadoras. Então, assim, é um público bastante diversificado, porém específico, né, bem especializado. A gente conta aí com o apoio institucional de diversas associações, né? Então, a gente costuma agradecer sempre que possível, e o apoio de mídia aí das principais editoras da área de arquitetura, iluminação e energia. A gente tem um site que eu acredito que todos vocês já conheçam, e a gente agora está tentando entrar nessa questão
dos cursos digitais. Então, esse primeiro webinário, a ideia justamente é isso, a gente ter uma relação mais próxima, né? Então, eu sei que tem pessoas que estão acompanhando aí, que estão em diversas partes aí do Brasil, e a internet hoje possibilita a gente a se comunicar de uma forma muito mais simples do que era antigamente. Então, acompanhe a gente pelas redes sociais, porque a gente vai acabar colocando várias coisas, as comunicações pelas redes, porque é a forma aí mais rápida de chegar em todo mundo, tá? Bom, vamos começar então a parte técnica, né, desse webinário, que motivou vocês a entrarem aqui. A ideia, então, é falar um pouco sobre o GR, que, na verdade, eu considero aí um ponto bastante importante, porque ele é pouco conhecido, na verdade. Eu escrevi no meu e-mail, né? Geralmente eu pergunto para os alunos se eles sabem o que é o GR, e geralmente nas turmas, mais da metade das pessoas nem sabem o que é, né? Então, só para introduzir para vocês, o GR, chamado Unified Glare Ratio, né, ele foi introduzido na norma de iluminação de ambientes interiores de trabalho, né, a ISO 8995, ISO NBR, né, NBR ISO 8995-1, como um dos pontos um dos indicadores para se fazer o projeto luminotécnico, né? Então, a norma anterior, a 5413, trazia para a gente basicamente os níveis de luminância que a gente deveria seguir para cada tipo de atividade. Na norma nova, que foi introduzida, não é tão nova assim, mas foi introduzida em 2013, ela traz o nível de luminância, o controle de ofuscamento pelo método do GR e a reprodução de cor, né? Reprodução de cor é um tema que todo mundo sabe, né? É um tema, apesar que está sendo modificado, mas assim, é um indicador que as pessoas, de certa forma, conhecem. Porém, o GR, ele é um indicador que poucas pessoas entendem para que serve. Na verdade, ele é uma forma de se medir a questão do ofuscamento, né? Então, vocês sabem que o ofuscamento no sistema de iluminação, ele pode ocorrer de forma direta ou de forma refletida. Então, direto, quando ele vem diretamente da fonte luminosa, seja ela uma luminária ou, por exemplo, a janela, né? E refletida quando ela reflete numa superfície, pode ser a mesa, pode ser a tela do computador, e vem em direção aos nossos olhos, causando aí desconforto visual. Esse desconforto, ele pode ocasionar efeitos não desejáveis do trabalho, né? Então, perda de concentração, fadiga, erros, né? Acidentes e assim por diante. Às vezes a gente fica com dor de cabeça, não sabe exatamente o que é, quando a gente vai ver a iluminação, que está muito forte, por exemplo, está ofuscando, ou contrastes muito grandes dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, né? Então, uma das causas de ofuscamento, do ofuscamento direto, né, é a questão da escolha da luminária, né? Então, luminárias sem controle de ofuscamento vão causar ofuscamento direto, né? E vão também causar uma maior possibilidade de ofuscamento refletido, né? Então, quando vocês forem escolher uma luminária, é importante vocês avaliarem qual o controle de ofuscamento que ela apresenta. Isso você pode observar pela especificação técnica da luminária, né? Ou através do cálculo luminotécnico dentro de um software de cálculo, né? Então, hoje a gente vai mostrar para vocês como vocês avaliariam isso. Marina, as perguntas a gente vai deixar para o final, tá? Voltando aqui. Me perdi, desculpa. Então, a gente vai... Imagina, Marina. A gente vai mostrar para vocês, então, como vocês podem avaliar o GR com o catálogo do fornecedor ou
ou dentro do software, tá? Então, um ofuscamento direto, ele pode ser causado, então, como eu falei, por luminárias sem controle de ofuscamento ou por superfícies muito brilhantes, tá? E o ofuscamento refletido, quando você tem superfícies muito reflexivas, quando você dispõe corretamente as luminárias, né? O que a gente tem que fazer para evitar isso, tá? Para evitar o ofuscamento direto, o uso de luminárias com baixas luminâncias. Então, na verdade, por exemplo, quando a gente coloca uma luminária que tem mais luz, né, mais eficiente, a probabilidade da gente ter ofuscamento é maior, né? Então, a gente tem que balancear luminárias que tenham, sim, né, quantidade de luz, porém, distribuídas aí de uma forma que tenha que não causem tanto ofuscamento, tá? Privilegiar luminárias que tenham algum tipo de proteção, algum tipo de proteção de visualização direta da lâmpada, né? Uma forma de você evitar o ofuscamento direto. Quanto ao ofuscamento refletido, a questão do posicionamento da luminária é importante. Se você utilizar a iluminação indireta, você praticamente elimina problema de ofuscamento refletido. O uso de superfícies opacas, então a arquitetura também influencia muito na questão de você ter ou não ter o ofuscamento, né, como resultante final. Limitar a luminância das luminárias e aumentar a área luminosa da luminária, né? Então, o conceito de luminância, né, não sei se todos lembram, candelas por metro quadrado, nada mais é do que a intensidade luminosa que está, por exemplo, aqui chegando no olho desse observador, né, pela área aparente da luminária, né? Então, se essa área aparente for grande, a luminância vai ser menor, né? Ela vai ser inversamente proporcional à área do objeto. Então, se a luminária é pequena, a probabilidade de você ter ofuscamento é maior do que se a luminária for grande num sistema de iluminação, tá? Como é que o GR vem para a gente, né? Ele vem em forma de uma tabelinha lá na norma, do lado aqui do nível de luminância mantido que a norma traz. Então, por exemplo, no saguão de espera, se requer 100 lux e um GR máximo de 22, um índice de reprodução de cor mínima de 60, né? Uma área de circulação, o GR ele pode ser maior, né? Então, são números. É importante que vocês saibam que quanto menor o valor, menor vai ser o ofuscamento, né? Agora, como é que se calcula isso, tá? A formulazinha para se calcular é simples, olha, é 8 log de 0,25 dividido por luminância do fundo, mesa somatória da luminância e o ângulo e um valor aqui P. Tá? Então, quer dizer, é uma fórmula que ninguém vai se atrever a calcular, pelo menos uma pessoa normal, né? Mas eu acho que é importante que vocês saibam o que influencia nessa fórmula, né? Então, aqui o que você tem? Ela é uma somatória de luminâncias, né? Que envolve a luminância de diversos pontos, no caso de cada luminária, né? E em relação a isso que vocês vão ver, em relação à posição do observador, né? E leva em consideração também, esse LB é a luminância de fundo, tá? Então, as cores das superfícies da sala vão influenciar também no GR, tá? Por isso que o GR, ele está relacionado ao projeto, né? Então, por isso que, por exemplo, hoje ninguém vai calcular isso, mas um software calcula. Então, como vocês avaliam o GR dentro de um projeto? Hoje, principalmente dentro de softwares de cálculo. Por que o software vai fazer? Ele vai calcular para a gente qual a luminância que sai dessa luminária e chega no observador, que sai dessa, e ele faz uma somatória disso, né? E em função disso, ele determina esse valor
que a gente depois avalia. Se ele for um valor alto, a gente sabe que ele tem um ofuscamento alto. Se for um valor baixo, a gente sabe que ele tem pouco, ele é pouco perceptível, né? Então aqui está a escala, então vai 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, e o critério de ofuscamento, então vai de imperceptível a desconfortável, tá? O fabricante da luminária, ele pode nos fornecer, ou ele deveria nos fornecer, uma tabela como essa aqui do lado, tá? Isso aqui nada mais é que os valores de UGR em diversas configurações de espaço, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem dimensões XY, tá? Então 2H, 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 3H, isso aqui é a proporção da sala, tá? H, altura. E aqui a gente tem o que? As refletâncias do teto, parede e piso, né? Então você tem uma teto 70, 50, 30, parede 50, 30, né? Piso 20. Então é muito parecido com aquela tabela do fator de utilização, né? Que você tem, então, as refletâncias versus o índice do recinto, né? Então ele é similar àquela tabela, só que a resultante que a gente obtém é o valor do GR. Então, como eu falei para vocês que o GR ele depende do projeto, ele depende, então, das refletâncias das superfícies e depende da proporção da sala, tá? E aí você vai ter um valor aqui que você tem que analisar comparando com o quê? Comparando com o nível que a norma estabelece para a gente como limite. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um projeto de uma sala, de um escritório, por exemplo, ele vai te pedir lá, você precisa ter 500 lux e o GR máximo de 19. Então, por exemplo, se eu pegar um catálogo de um fabricante e ele me informar essa tabela aqui, eu sei que, olha, a maior parte dos ambientes aqui, ele está com GR menor 19, quer dizer, todos, né? Então, eu sei, nem precisaria fazer o projeto para saber que aqui essa luminária passaria, eu poderia especificá-la, tá? Agora, você quer ser preciso, você joga isso dentro do software de cálculo, que ele vai calcular considerando lá as refletâncias que você colocou no seu projeto e considerando as proporções reais do teu projeto, tá? Então, a forma que a gente... uma das formas da gente avaliar o GR é através de tabelas como essas, que os fabricantes de luminária deveriam fornecer para nós, projetistas, tá? Ou então através do software, tá bom? Então lembrem-se que quanto menor o valor do GR, menor o ofuscamento, e vocês precisam avaliar esses valores que vocês obtiverem no software ou através dos catálogos com os valores que a norma aí, a NBR 18995, traz para a gente como referência de controle de ofuscamento, tá? A minha parte é essa. A ideia agora é a gente passar para o Éder. Marina, você quer tirar alguma dúvida? Eu vou abrir aqui. Legal. Uau! Quanto comentário, eu não vi nada. Bom, o que temos aqui? Podemos fazer perguntas. Marina, faz a sua pergunta aí, por favor. Se você tiver com a câmera e quiser abrir e falar também, você pode abrir. Oi, Ju, melhorou? Dá para ouvir? O José Carlos está perguntando, a tabela de GR já vem no arquivo IS do fabricante? José Carlos, o arquivo IS é um arquivo fotométrico, tá? E aí quando você abre num software, ele vai, dependendo de como ele foi feito, o Dialux, por exemplo, ele te mostra aquela tabela, ele calcula aquela tabela e aqueles valores, tá? Mas dependendo de como for a simetria da luminária, ele não te mostra, tá?
A Rose, esse material em slide será disponibilizado para download? A Marina tá falando que não. Tem que ir lá na Expert fazer curso, depois... Peraí, deixa eu abrir o que... Áudio... Vocês não estão vendo, né? Peraí. Pessoal, vocês estão permitidos a falarem agora. Marina, você pode abrir o microfone aí. Tá me ouvindo? Tá dando para ouvir? Acho que você tem que permitir. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá? Você tá ouvindo? Tá dando pra... Caramba, eu não. Como assim? Eu acho que você tem que permitir, Ju. Dá um ok para mim. Pode perguntar. Tira aí o microfone. Pode falar, Marina. Tá ouvindo agora? Tô. Legal. Queria parabenizar você primeiro e o Éder, parabéns pelo trabalho, a Expert é sempre muito bacana com a gente, compartilhando conhecimento, fico muito feliz. Minha dúvida é, você falou que as luminárias menores são piores para ofuscamento, quanto maior, melhor para a uniformidade da luz, não é isso que você falou? Isso. Duas dúvidas. Uma, a gente ainda vai usar aquela tabelinha do fator de utilização para avaliar o ofuscamento da luminária, porque ela também trabalha com o ambiente, né? A gente acha o índice do recinto e depois acha o fator de utilização. E a outra é se com a aleta ela ofusca menos que com o difusor de acrílico, difusor de leitoso, de vidro, essas coisas. Tá. Vou silenciar, porque tá mau barulho aqui, tá? Tá bom. Então, é o seguinte, a luminária com aleta geralmente tem um melhor controle de ofuscamento que a luminária com difusor, tá? Por que acontece isso? Porque a aleta, ela limita principalmente as luminâncias, as intensidades luminosas, nos ângulos críticos de ofuscamento, que é de 45 a 85 graus. Tá? Uma luminária com difusor, o que ela faz? Ela vai deixar a curva difusa, a curva dela é redondinha, mas os ângulos superiores, eles não são limitados, então eles são reduzidos, né? Então a luminância diminui, mas em termos proporcionais, uma luminária com aleta, ela limita realmente esses ângulos mais críticos, por isso que ela tem um melhor controle de ofuscamento. Tá? Embora, por exemplo, se você ficar embaixo dessa luminária, como você tem mais luz na luminária com aleta, você pode ter mais ofuscamento, né? Então, a forma que você avalia é em função desses ângulos que são considerados críticos, tá? E a outra pergunta era relacionada ao tamanho da luminária, né? Não, desculpa, relacionada ao fator de utilização, né? A tabela do fator de utilização. O fator de utilização não tem a ver com o ofuscamento, tá? Então, aquela tabelinha do fator de utilização, que você pega o K e as refletâncias, o resultante daquilo é o coeficiente de utilização, o fator de utilização, que nada mais é que quanto de luz que efetivamente está chegando no ambiente de trabalho que saiu da luminária. Então, é um valor teoricamente percentual de qual o aproveitamento da luz que efetivamente chega no ambiente de trabalho, tá? Espero que tenha respondido aí tua pergunta. Mas aquela classe de ofuscamento ainda usaremos? A classe de... Você fala o diagrama de luminância, Marina? Tá. O diagrama de luminância, o diagrama de Soller, é uma outra forma de você avaliar o controle de ofuscamento,
tá? Então, assim, você pode utilizar como uma forma de você comparar produtos. Como no mercado a gente tem fabricantes que informam, que dão essa informação para a gente, então quando a gente compara dois produtos, é uma forma fácil de comparar produtos. Porém, nesse diagrama de luminância, não se leva em consideração o projeto, o ambiente, né, a refletância, a proporção da sala. Basicamente, é uma análise de luminâncias que saem de 45 a 85 graus, que são os ângulos considerados críticos para controle de ofuscamento. Tá? Legal. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora passar a tela para o Éder. E o Éder vai mostrar para vocês agora como a gente avalia o GR dentro do Dialux. Olá, pessoal, boa tarde. Bem, vamos olhar como isso tudo funciona, então, dentro do próprio Dialux, tá? Aqui eu estou com, na verdade, o nosso exercício aberto, aqui o exercício que a gente faz aqui no curso de software que a gente apresenta aqui na Expert, tá? E normalmente nós mostramos isso em curso, então já peguei aqui um dos exercícios que a gente mostra durante o curso, que é exatamente criar, né, uma medição que seja feita dentro do software, tá? Até porque, como a Ju falou, né, então o GR ele tem essas duas formas de você, a Ju mostrou toda a parte de princípios de GR, né, de onde vem, como é a matemática, como é que isso funciona. E o GR, assim, apenas uma curiosidade acrescentando, ele é um sistema que foi criado em 1994, né, e foi aderido ali na norma internacional, que é a norma que a gente segue hoje, né, que a Juliana até falou um pouco dele, mas que é a norma que nós seguimos hoje, que para nós foi aqui adotada em 2013, mas que é uma norma, na verdade, de 2002. Né? Então, nas tabelas do GR que os fabricantes passam, na verdade, a gente tem sempre os sentidos ortogonais de verificação, 0 e 90 graus. Né? O software ele permite fazer uma medição um pouco mais detalhada em relação ao GR também em outros ângulos, que a tabela isso ela não traz. Né? Então, é interessante, às vezes, você conflitar aquilo que o fabricante te passa e aquilo que o software pode gerar para você em termos de resultado também. Tá? Então, aqui eu estou mostrando, na verdade, um grid, né, que foi já inserido aqui numa determinada posição. Tá? Ele, na verdade, ele teria que vir até aqui, né? Agora que eu estou vendo que ele só veio até esses 3 usuários, mas ele normalmente pega os usuários da sala. Isso quando você sabe onde esses usuários estão, onde eles vão exercer as suas tarefas. Tá? Mas, quando ele não sabe, você pode gerar um grid na sala inteira, numa superfície de cálculo, e gerar vários valores de medição e analisar se qualquer ponto da sala vai ultrapassar os valores do GR ou não. Tá? Então, aqui o software traz já, dentro do grid de medição, né, a altura de medição, né, o grid está ali no meu piso, então ele vai fazer um offset de medição desse grid de 1,20 m, que é normalmente mais ou menos a altura dos olhos do observador quando está sentado. Tá? Aqui ele vai ter amplitude de passo, ou seja, a cada quantos graus, né, o software vai rotacionar o medidor, vamos dizer assim, tá, para fazer uma medição de UGR. Então ele vai fazer a medição em 0, em 45, 90, 135, ou seja, sempre em incrementos de 45 graus, fazendo uma gama de ângulo aqui de 0 até 360 graus. Tá? E aí com isso você tem o resultado de UGR. Isso aqui já está calculado, né? Então aqui dentro dos resultados que o software vai me dar, ele já está me dizendo aqui que o GR máximo é de 16,3 e o GR mínimo é menor do que 10. Tá? Ou seja, né, ele está dando aqui uma bandeira verde dizendo que o GR
passou através dos requisitos que nós solicitamos para ele dentro da composição desse modelo, para que a gente defina quais são os limites que nós temos em relação àquele tipo de ambiente, em relação ao que a norma pede. Ok? Bem, então vamos olhar isso aqui um pouco mais em relatórios, né? Ou seja, esse grid ele já foi inserido. Aqui eu ainda deixei os pontos, né? Se vocês olharem os pontos, né? Eles estão fora da posição do usuário, então ele está medindo exatamente em cada um desses pontos aqui. Eu deixei fora exatamente para que pudessem ver onde os pontos estão, mas normalmente a gente coloca os pontos na posição do observador, ou, como eu falei antes, no caso onde você não souber onde estão os observadores, né? Se a atividade for acontecer efetivamente de uma forma mais dinâmica ou na sala inteira, você pode definir uma malha de pontos para fazer essa medição também baseado no que a norma sugere. Ok? Bem, e aí lá em documentação, eu vou conseguir olhar, né, para o GR de duas formas. Então, uma coisa interessante também que o software permite é que você faça uma análise de UGR composta. Porque normalmente quando você pensa na luminária, você está pensando, obviamente, né, que o método ele vai analisar as luminâncias em direção ao ângulo do usuário e também em relação àquela proporção de superfície dentro de ambientes padrões, né, ou seja, de proporções padrões, com refletâncias padrões também. Mas aqui o software permite primeiro analisar múltiplas superfícies, né, que a norma ela traz apenas as superfícies padrões de refletância, e aqui você tem múltiplas reflexões, assim como fazer a medição também baseado em múltiplas luminárias, ao mesmo tempo você saber quanto você tem o GR. Tá? Aqui eu estou colocando, por exemplo, dentro das folhas técnicas, né, das folhas de dados que o próprio software gera através do arquivo IAS, ou do arquivo LDT, enfim, de um arquivo de fotometria, você tem aquela tabela que a Ju acabou de apresentar, né, com aquelas proporções, inclusive com os valores, né, definidos para aquelas luminárias. Inclusive, deem uma olhada aqui que os valores estão bem acima de 19 para essa peça, apesar de que ela está com poucas peças inseridas no ambiente. Tá? E quando eu vou olhar a outra luminária, provavelmente tem um bom controle, mas ainda tem pontos, né, que estão com 17.7, né, passa. Se você, como a Ju falou, se você olhar a tabela, passa. Mas aí quando você vai olhar o GR calculado, você vê que ele pode ser um pouco maior, um pouco menor. Tá? Então, se você quer um cálculo bem apurado, você vai entrar nesse mérito. Aqui já o que o software traz de tabela de UGR. Inclusive, vocês estão vendo aqui exatamente aqueles pontos dentro daquela malha de superfície que eu mostrei agora há pouco, lá na tela de desenho. Eu vou dar um pouco mais aqui. Então, aqui, quando eu começo a ampliar, eu vou começar a ver cada um dos pontos, qual é o valor que foi medido naquele ponto, e aí, cada uma das direções. Deixa eu abrir isso aqui no PDF, que vai ser mais fácil. Pronto, vou manter aqui dentro mesmo. Aqui, então, você tem, por exemplo, os pontos máximos, né, 16, que inclusive ele está marcando quais são os pontos de maior valor de UGR medido. E aí, em cada ponto, ele dá linhas em direções de 45 graus. 0, 45, 90, 135. E ele está dizendo aqui que nessa direção, ou seja, em 270 graus, esse ponto aqui tem o maior número de UGR. Deixa eu tentar chegar ainda um pouquinho mais perto aqui. Vocês vão ver que esse gráfico é um gráfico radial, né, que ele está medindo aqui 13 no meio, 13, 16 e 19, que é o limite aqui que ele está me pedindo. Ok? Além disso, ele ainda vai me dar a informação que o GR é o máximo 16.3, área de ângulo visual de 0 até 360, ou seja, foi feita a leitura total, amplitude de passo de 45 graus, né, foi o que ele foi medindo a cada 45 graus, o valor limite de 19 e os encadeamentos máximos.
tá? E o offset é 1,20 m. Então, por aqui você consegue, através disso, fazer uma análise completa. Eu vou aqui trazer o resumo de resultados. E aí, no resumo de resultados, ele vai me dar ali, né, onde está aquela superfície e quais são os valores máximos, o valor limite, o valor mínimo e máximo medido para aquele ambiente. Tá? Então, fica muito mais fácil, né, você utilizar, porque você também não fica dependendo tanto do fornecedor gerar essa tabela de UGR para você. Com um simples arquivo IES que ele normalmente vai solicitar um laboratório credenciado, ou, como a Ju já falou, né, dependendo do fornecedor, ele pode prover essa informação. E aí você vai ter a posição das luminárias, a posição dos pontos de cálculo e os valores de UGR máximo. Acredito que é isso, né, é algo aparentemente simples, né, é complexo quando você coloca no contexto do projeto, você começa a analisar tudo que você está inserindo de informação, quais são as necessidades que você tem para o teu projeto, mas em termos de UGR não é uma coisa tão complicada como parece. Ok? Acredito que é isso. Dúvidas? Agora que eu ouvi você falando que está baixo. Está muito baixo? Deu para ouvir? Você está ouvindo? Ah, legal. Ótimo. A Josi está por aí também. Deu para ouvir no volume máximo. Ótimo. Que bom, pelo menos deu para ouvir, não vou falar tudo de novo. Legal, Josi, que você está aí. Bom, pessoal, queria a opinião de vocês aí, o que vocês acharam, como é que foi. Como eu falei para vocês no começo, isso é um teste, né? E para a gente é importante aí ter o feedback de vocês. A gente teve mais de 80 pessoas inscritas e aí a gente já percebeu aqui que a quantidade não deu, porque limitou já logo no começo da apresentação. Então, esse é um ponto que a gente vai melhorar, com certeza. Achei o máximo. Presente de Natal para mim. Legal, Josi. Legal, Rose. Então, gente, ficou alguma dúvida que vocês queiram tirar com a gente? Aproveitem que estamos aqui para responder as suas dúvidas. O Valmir também está aí, que legal. Obrigada, Valmir, por ter divulgado aí o nosso webinar. A gente viu aí nas redes sociais. José Paulo. Gente, acho que é isso. O que a gente queria, então, era dar esse recadinho para vocês. A gente acha esse tópico importante. Se vocês tiverem sugestões de temas para a gente discutir também, mandem para a gente por e-mail, a gente vai avaliar. E dar um recadinho para vocês também. Na semana que vem a gente tem os últimos cursos desse ano. Então, a gente vai ter o curso de conceitos de cálculo comigo na terça-feira, onde eu vou falar com mais detalhes até a questão do GR e outros parâmetros, né? Então, a gente fala de fotometria, de luminárias, a gente fala de todos os conceitos básicos aí, que está sendo discutido e revisado. A gente fala da revisão da norma, né? Então, todos os requisitos importantes que vocês precisam observar. E esse curso introduz, né, o curso do Éder, que vai ser na quarta e na quinta-feira, sobre o software, né? Então, o Éder, ele apresenta todas as ferramentas do Dialux para vocês, né? Então, é bacana, porque aí vocês vão sair, né, depois desses 2 dias aí, tendo uma boa noção das ferramentas, para quem ainda não mexe, né, no Dialux Vivo, para poder utilizar a ferramenta aí de forma mais profissional, né, apresentando todos os recursos que o software possibilita. A gente tem um treinamento na sexta-feira com o Desculpa Casa, que é um outro treinamento muito bom. Ele é muito bem avaliado também,
fabricantes de luminárias, laboratórios, um pessoal mais técnico que queira realmente ter uma visão bem aprofundada do que é o LED hoje, como se avalia o LED, acho que vale muito a pena. Tá? Então, são esses 3 treinamentos que a gente vai ter semana que vem, e na última semana, no dia 23 e 29, a gente tem um outro curso, que é de simulação computacional para atendimento à norma de desempenho. Basicamente, a gente aprende a mexer no Energy Plus, não sei se vocês já ouviram falar desse software, mas é um software muito utilizado para análise de desempenho térmico e lumínico, e ele, na verdade, que dá uma diretriz para a gente, é um dos softwares, mas é o mais utilizado, tá? Para se avaliar, por exemplo, quanto de economia de energia a gente consegue ter num projeto de arquitetura, levando em consideração a iluminação, e isso relacionado à norma de desempenho, né, relacionado aí a questões também relacionadas a certificações e edificações, como o LEED, Procel, né, uma análise térmica e energética da edificação. Então, é um software bem interessante aí para quem trabalha na área de eficiência energética. Tá? Quem tiver interesse em participar de um desses 4 treinamentos, entre em contato com a gente vai oferecer um desconto especial se você participou nesse webinário, tá? E teve gente que não conseguiu participar, a gente vai ver como é que ficou aqui a gravação, se a gente consegue disponibilizar para quem não participou. Tá bom? Aí a gente manda notícias para vocês por e-mail. Mas muito obrigada aí pela participação de todos, tá? E espero aí que vocês acompanhem nos próximos webinários. Tá bom? Obrigada, abraço para todos. Tchau, pessoal. Obrigado.